Fala aí, galera, bora de pré-jogo, porque logo mais tem bola rolando. É dia de Flu, Fluminense e Cuiabá, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, cobertura completa aqui do canal do Lessa, como sempre vocês estão acostumados. E a partir de agora, todas as informações, análise, tudo que você precisa saber sobre o jogo de logo mais do Maraca. Roda a vinheta. É isso, vinhetinha especial aqui agora para os vídeos de pré-jogo no canal do Lessa. E hoje teremos um Fluminense bem diferente em campo. Depois da vitória sobre o Cruzeiro, buscar mais 3 pontos para tentar igualar o Palmeiras e seguir ali na cola, na busca pelo líder Botafogo e um time desfalcado, né? Já tinha problemas de lesão e ganhou o departamento médico, infelizmente. Ganhou reforço com Alexander, tem André suspenso, enfim, vamos trazer um panorama total dessa partida aqui. O Fluminense que nunca perdeu para o Cuiabá, até aqui, o Cuiabá é um time jovem na Série A do Campeonato Brasileiro, foram 4 jogos até o momento na história, com 3 vitórias e um empate. O primeiro confronto foi em 2021 e, por sinal, ano passado foram 2 vitórias por 1-0. E no Maracanã, para variar, teve mais uma pintura protagonizada por Paulo Henrique Ganso e Germancano. Tenho certeza que vocês lembram desse gol. Coloca no meio pro Ganso, tá pra trás, o chute no cantinho! Gol do Fluminense! Abriu o placar jogando dentro de casa, dentro do Maraca. A torcida que já tava fazendo a festa, agora vai a loucura, Germancano! 30 gols, é o maior artilheiro do mundo, a maior comemoração. Esse gol não, né? Esse golaço, vamos falar a verdade, né? Que belíssimo gol esse passe de calcanhar do Paulo Henrique Ganso, pelo amor de Deus, é muita categoria. Enfim, como esse Fluminense deve ir a campo hoje para enfrentar o Cuiabá, vamos à provável escalação, que é um oferecimento da Mais Ágil, que apoia aqui o canal do Lessa. Você tem aquele fundo lá no FGTS, está lá um dinheiro parado no seu fundo de garantia, você quer resgatar essa grana para fazer um investimento, para pagar alguma dívida aí, enfim, para fazer uma composição no mês, entre em contato com a Mais Ágil aqui neste link no comentário fixado, que vai ter uma galera pronta para te atender e te auxiliar. Você vai receber esse dinheiro rapidinho para antecipar esse FGTS. E de quebra, se você entrar em contato com a Mais Ágil, você vai concorrer a essa camisa do Fluminense. Não é essa aqui, porque essa aqui eu vou sortear semana que vem para a galera dos 50 mil inscritos, mas outra camisa do Fluminense que eu vou sortear aqui em parceria com a Mais Ágil. Então clica aqui no comentário fixado na descrição do vídeo e fale com uma equipe que é super atenciosa, que vai estar pronta para te atender. Bom, temos desfalques, não são poucos: Keno, Samuel Xavier, Martinelli, lesionados, além do Alexander, e também um André suspenso. A atualização do departamento médico, eu fiz um vídeo que eu trouxe aqui ontem à noite no canal do Lessa, então se você não assistiu, eu te convido a voltar aqui depois, assistir detalhes. Eu trouxe mais detalhes, fazendo uma projeção em relação à volta desses jogadores, principalmente visando a partida contra o Flamengo, o primeiro jogo pelas oitavas de final, na terça-feira que vem. E aí, diante de tudo isso, obviamente o Diniz teve que mexer ainda mais no time. E a novidade deve ser a entrada do Thiago Santos na equipe. Eu sei que vai ter muita gente torcendo o nariz, muita gente achando ruim. Teria uma outra possibilidade. Vamos primeiro a essa provável escalação e depois a gente discute aqui algumas outras opções que o Diniz teria para montar esse time. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo. São tantos desfalques que a gente tem que parar e ir com calma, senão já acaba esquecendo. Thiago Santos, Lima e Paulo Henrique Ganso. John Kennedy também voltando de suspensão, John Arias e Germancano. Deve ser esse o tricolor para esse jogo. Eu até imaginava, falei isso no vídeo de ontem, que ele poderia adiantar o Felipe Melo, deixar ele atuar como primeiro volante e escalar o Manuel, ou outro zagueiro, mas enfim, o Manuel estaria na frente nesse caso aí. Mas, ao que tudo indica, ele vai vir com o Thiago Santos. E aí é uma opção meio até lógica. Ele é o primeiro volante reserva, é o jogador que tem entrado quando precisa de reforçar a marcação. E creio que ele terá uma atribuição importante nesse jogo, que é de liberar os laterais, de liberar um pouco mais o Lima também, porque a tendência é que o Fluminense tenha muito mais posse de bola e se mantenha no campo de ataque a maior parte do tempo. A tendência do jogo
A tendência natural é essa. Então, o time deve sofrer pouco na marcação. Daí, eu creio que a manutenção do Felipe Melo se dá por isso também. Como o time vai estar muito no ataque, o Felipe Melo é um homem a mais para fazer essa série de bola, para acelerar esse passe, para fazer os lançamentos longos como ele costuma fazer, tentar pegar, né, eventualmente, quando o Cuiabá sair um pouquinho, né, uma bola nas costas do sistema defensivo. Então eu acredito que a opção em manter o Felipe Melo na zaga se dá para que o time tenha mais ofensividade no jogo. E o Thiago, eu creio que ele não confia no Thiago Santos para fazer essa função. Então, no entendimento do Diniz, ele tem um ganho maior escalando o Felipe Melo como zagueiro, para ter um homem a mais nessa saída. Acredito eu, tá? Porque eu não gostaria de ver essa opção com o Felipe Melo como primeiro volante e aí o Manuel entrando na zaga. No ataque é o John Kennedy, a gente tem que ver como vai ser essa movimentação do John Kennedy, se ele vai buscar, né, essa diagonal, saindo da ponta, caindo para o meio, se aproximando ali do Germancano, mas o Alexandre Vasconcelos vai falar mais sobre isso já já. E eu acho que, galera, assim, diante de tantos desfalques, quando o Fluminense ele perde seus principais jogadores, ele acaba tendo uma queda de qualidade, mas ainda assim, mesmo sem o André, tem a espinha dorsal ali com o Nino, com o Ganso, com o Cano e com o Ares, né? Existe a possibilidade do Diniz poupar alguém pensando no jogo de terça-feira? Eu acho que só se alguém apresentou um desgaste maior, e aí é uma decisão que seria tomada mais em cima da hora do jogo, porque, ao que tudo indica, ele deve manter esse time. Então, eu acho que em termos de qualidade, tendo em vista que no adversário pela frente não é dos mais fortes, pelo contrário, eu acho que o Fluminense não vai perder tanto para essa partida. Vamos aguardar para ver qual vai ser o comportamento da equipe. Mas, para ilustrar um pouco melhor isso, em termos de movimentação, questões táticas, meu amigo Alexandre Vasconcelos chega, como sempre, aqui no canal do Lessa com essa análise super especial. Fala aí, amigo. É isso aí, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Algumas mudanças na equipe dadas aos desfalques de André e lesão de Alexander. Vamos ver como é que o Fluminense está escalado para a partida contra o Cuiabá. A gente vê aqui na tela a escalação revelada pela Globo.com, com o Thiago Santos entrando no lugar do André e o John Kennedy entrando no lugar do Alexander, recuando o Lima para jogar como o segundo homem. Mas será que vai ser isso mesmo? Vamos para o campo tático? Olhar as possíveis variações que esse esquema traz. O Thiago Santos é um volante com menos mobilidade do que o André. Então eu imagino que o Thiago Santos ele vai permitir que aconteça o seguinte no Fluminense na fase de construção. Ele baixar para o meio, assim como o André fazia, abrindo um pouco o Felipe e o Nino, e trazendo Guga e Marcelo para atuarem ora pelo lado, ora por dentro na hora da construção. Com uma seguinte característica, eu acho que o Thiago Santos vai acabar ficando mais e o Nino vai ter um pouco mais de liberdade para construir o jogo, não só pela direita, mas vindo pelo meio, suprindo a falta do André nesse aspecto. Ou, por exemplo, ele pode ocupar mais a faixa lateral e o Guga vir cada vez mais por dentro, já que ele é um jogador que tem essa característica. Uma coisa que aconteceu na partida contra o Cruzeiro, quando a equipe mineira atuou com uma linha mais alta e que me chamou muito a atenção, foi o Ganso descendo cada vez mais para distribuir bola. A gente mostrou as estatísticas no pós-jogo. O Ganso, ao contrário nas outras partidas do André cumprir esse papel, o Ganso foi um jogador que trocou passes com todos os jogadores de linha durante a partida. O André não trocou passes com o Marcelo, por exemplo, enquanto esteve em campo. O Ganso sim trocou com todos os jogadores de linha, então a gente vai ver o Ganso, acho que baixando um pouco mais, forçando o Marcelo para cima. E o Lima, eu não acredito que ele vai ser exatamente um segundo homem de meio de campo. Horas ele vai dar escapada pelo lado, se juntando ao Arias para compor o lado direito do ataque, e horas ele vai se encontrar com o Arias pela esquerda, fazendo aquele bololô clássico nosso pelo lado esquerdo, e a gente vai ver um John Kennedy, acho que mais empurrado para se aproximar da faixa central e tabelar com o Cano para se aproximar da área para finalizar. Então, repassando os comportamentos. Thiago Santos pode cumprir o papel de André, mas eu acredito que ele vai fazer uma espécie de terceiro zagueiro, liberando o Nino para papéis mais criativos na fase de construção. O Guga, que consegue fazer um lado direito e aparecer na área, aparecer na lateral para cruzar, acho que ele vai jogar mais pelo meio e aparecer na intermediária, no espaço, no meio espaço para fazer aproximações, como por exemplo na que gerou o segundo gol do Fluminense contra o Cruzeiro. Já o Marcelo vai ter um pouco mais de liberdade de vir pela esquerda, ocupar essa faixa,
mas eu acho que o Marcelo vai ter um papel mais criativo e importante nessa partida, com o Ganso ajudando a saída de bola na ausência do André. Então acho que o Ganso vai ter um papel protagonista mais na faixa central do campo do que perto da grande área, e o Nino um papel criativo ou pelo meio com o Guga abrindo, ou o Guga pelo meio e o Nino muitas vezes escapando, ou os dois aproximando para fazer superioridade numérica naquele lado. O Lima acho que vai transitar pelos dois lados, podendo obviamente ajudar na saída de bola, mas o Lima é mais potente quando ele vai para os lados do campo. Arias também a mesma coisa, vai fazer mais a diferença pela direita, mas horas vai encostar pela esquerda para tabelas, e acho que a gente vai ver acabei pegando o Cano aqui, o Arias está aqui, perdão gente, mas a gente vai acabar vendo esse papel mais do John Kennedy e do Cano como centroavantes. Eu tô apostando que esse time vai acabar formando num 3-4-3 em fase ofensiva, na prática desta forma, com o meio de campo que com a bola vai ter Marcelo, Ganso, Guga e Lima criando, para Arias, John Kennedy e Cano participarem mais ativamente do terço final. Diz nos comentários o que você acha, é tudo muito novo, isso aqui é uma exploração baseada na característica dos jogadores. Comenta o que você acha aí no canal e me procura lá no Twitter, @mvasconcelos, pra gente trocar uma ideia sobre essa escalação. Valeu! E a Flu TV, o goleiro Fábio falou sobre o jogo de amanhã, destacando a vitória sobre o Cruzeiro, mas ressaltando que o comportamento precisa ser o mesmo para que a equipe possa conquistar esses 3 pontos. Cada jogo tem a sua história, a gente conseguiu fazer um belo jogo, onde a gente se dedicou ao máximo para conseguir um resultado importante fora de casa, mas é fundamental entrar da mesma forma aqui, com o apoio do nosso torcedor, para conseguir mais 3 pontos e cada vez mais chegar ao nosso objetivo, que é permanecer aí na liderança ou perto dela até o restante da competição e terminar da melhor forma possível, que é buscando o título. Eu chamo agora o meu parceiro Derek Bueno, que é repórter da TV Globo lá em Cuiabá. Ele traz mais informações sobre esse Dourado e hoje teremos um reencontro com o Wellington Silva. Tomara que não tenha lei do ex, né? Mas o Wellington Silva vai, ao que tudo indica, começar esse jogo aí diante do Fluminense. Fala aí, Derek. Fala, Vitor. Satisfação falar contigo. Então, o Cuiabá chega um pouco pressionado por esse jogo, né, contra o Fluminense, um jogo extremamente difícil, contra uma equipe que está brigando na parte de cima da tabela. O Cuiabá vem de derrota, né, e uma goleada sofrida por 4-0 para o Atlético Mineiro na última rodada, que resultou também na demissão do técnico português Ivo Vieira. E quem comanda a equipe nessa rodada é o auxiliar permanente do clube, o Luiz Fernando Iúbio. Ele tem 34 anos, já comandou o Dourado em 10 oportunidades na Série A do Campeonato Brasileiro, ele que está no Cuiabá desde 2021, porém não conquistou nenhuma vitória nesse retrospecto aí de 10 partidas que ele comandou a equipe. Então vai em busca dessa primeira vitória e ele não deve promover muitas mudanças no time base que vem atuando desde o início do Campeonato Brasileiro. Deve promover algumas mudanças em relação ao jogo anterior, né, na derrota pro Atlético Mineiro. Então no ataque, Davidson deve retornar à equipe titular no lugar de Pita e o Wellington Silva pode ganhar uma vaga entre os titulares também. O Wellington Silva, que inclusive já defendeu o Fluminense, foi campeão brasileiro, é um jogador aí que vai reencontrar o ex-clube. Agora existe também uma baixa certa, que é do volante Felipe Augusto, ele que sofreu uma lesão grau 2 muscular na coxa, né? Então ele vai ficar de fora não apenas desse jogo, mas também numa sequência de jogos aí de partidas no Campeonato Brasileiro, vai ficar fora da equipe em média aí por um mês, ausente da equipe do Cuiabá. Então existe toda essa expectativa, o Cuiabá precisa pontuar fora de casa, tá na zona de rebaixamento. E agora tem uma questão também no setor defensivo. Existe uma possibilidade aí, o Mateuzinho, né, pode ser titular também no lugar de Matheus Alexandre, já que o PK está na lateral esquerda. Só que o Mateuzinho é alvo daquela investigação, né, alvo da operação penalidade máxima, que foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás. Inclusive ele é réu desde a primeira fase dessa operação. E nos últimos dias foram revelados prints, né, de conversa dele com alguns apostadores. Então existe essa possibilidade aí, talvez, do Mateuzinho ser afastado da equipe. A gente vai no decorrer das próximas horas analisar tudo isso, esperar uma definição por parte do Cuiabá. O Cuiabá que não se manifestou sobre esse caso ainda, e também a assessoria do jogador informou que ele não tem nada a declarar, nada a falar sobre esse assunto e que nada foi provado. Então fica toda essa expectativa. O Cuiabá precisa vencer, ou pelo menos trazer um empate, um ponto contra o Fluminense, e será muito bem-vindo para o Cuiabá seguir
aí em busca da manutenção no Campeonato Brasileiro. Bom, infelizmente essa operação penalidade máxima ainda vai resultar em muitos desdobramentos e infelizmente veremos ainda muitos jogadores envolvidos nessa situação. Bom, para falar da arbitragem, o trio será comandado pela Edna Alves Batista, árbitra FIFA, auxiliada pela Neuza Inês Bach, também FIFA, e pela Leila Nayara Moreira da Cruz, todos são FIFA, assim como o árbitro de vídeo, que será o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, que já é um árbitro experiente. Bom, a Edna, eu particularmente gosto muito da Edna. Normalmente eu gosto das arbitragens dela. Não é perfeita, evidentemente que não, mas o histórico dela com o Fluminense só tem uma derrota, 5 vitórias e um empate em 7 jogos, e ela vem de uma polêmica muito grande que foi no clássico, né, Botafogo-Flamengo, vitória do Botafogo, que ela acabou não expulsando o Thiago Maia naquela entrada super forte, né, violenta, em aquele chute de Plácido. Gerou interpretações diferentes sobre esse lance. A maioria acreditava que a Edna tinha que ter expulsado após ter ido ao VAR. Outros achavam que o lance ficou no limite ali entre o cartão amarelo e a expulsão, que foi o meu caso. A Edna foi ao vídeo e decidiu não expulsar o Thiago Maia, e isso rendeu muita polêmica. E ela apitou recentemente a vitória do Fluminense sobre o Paysandu, lá no Mangueirão, por 3-0. Então tomara que a Edna faça uma boa arbitragem logo mais no Maracanã, tenha uma boa sorte, de preferência não aparecendo, o árbitro não aparecendo é sempre melhor, né? Jogo com transmissão do canal Premier. E claro, pós-jogo super especial aqui no canal do Leste, com toda a cobertura direto lá do Maraca, live com Alexandre Vasconcelos, Renan Reis, o Laranja Tricolor, o homem das redes sociais, os principais cortes nas redes sociais, coletivos, Zona Mista, enfim, tudo isso logo mais no pós-jogo. Espero vocês, tamo junto, um abraço galera, valeu!